Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida doutora Wanderly Marchiori, ela que é nutricionista, fitoterapeuta, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, e hoje ela fala justamente sobre a fitoterapia em doenças autoimunes. Então, um assunto super especial e super interessante para que a gente possa estar aí aprendendo mais nessa tarde super agradável de inverno aqui em São Paulo, né? Nós estamos vivendo momentos de mudanças, de transformações e, acima de tudo, de novas escolhas. E é fundamental que a gente possa saber como queremos caminhar daqui para frente com nutrição, com fitoterapia positiva. Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Vamos colocar a querida Wanderly no ar. E aí, tá boa, querida? Tudo bem? Tudo Você está me ótimo. ouvindo? Estou te vendo e ouvindo, yes. Então, ótimo. Hoje eu estou aqui no Espaço Frei Caneca, a gente está tendo um congresso de nutrição integrativa e o Que legal. Food From. É um dos maiores congressos de nutrição clínica e hoje foi o lançamento da maior campanha, a maior campanha de valorização do profissional nutricionista. E eu tenho a Parabéns. honra de ser a coordenadora dessa campanha. Então vai estar meio assim, eu não estou dentro de casa, eu não estou com os aparatos todos para ficar quietinha, certinha. Vou dar uma Não, olhada. mas tá ótimo. Parabéns, querida. Merece. Você é super profissional, super competente e verdadeira, né? E adora, ama o que faz e se entrega aí. A vista tá linda, tá tudo de bom. Exatamente, eu vim aqui para a gente ficar nessa vista linda e poder aproveitar um pouco dessa selva de pedra que é São Paulo, mas que a gente ama, É né? maravilhosa. São Paulo tem absolutamente tudo de A a Z, né? 24 horas por dia, né? Muito legal. E o congresso tá bom? Tá lotado? O congresso está lotado, nós temos mais de 1.500 pessoas na Que ótimo. sala. Depois eu vou subir um vídeo aqui, a internet não é tão boa porque é muita gente usando, Sim. mas eu vou subir um vídeo com o número de pessoas que estava na sala na hora que a gente lançou a campanha. Certamente a gente vai, Ah, que conto com legal. todo mundo para viralizar o vídeo. É um Lógico. vídeo extremamente emocionante, com as histórias dos pacientes e de vários colegas nutricionistas que mostram a importância da nutrição na quimioterapia, Sim, a importância da sim, nutrição tudo. na energia. A minha paciente falou sobre a falta de energia que ela tinha e como mudou a vida dela, na perda de peso do colesterol e nas doenças autoimunes, que é o nosso tema de hoje. Pois é, então. Vamos lá. Fitoterapia, as pessoas estão procurando cada vez mais, né? A fitoterapia. As pessoas estão procurando cada vez mais, Carmen, e tem um porquê muito sério nisso, né? O que acontece? A gente sabe que, não só no Brasil, mas aqui no Brasil também, a população está cada vez mais tolhida do acesso ao profissional de saúde. Então, chegar no atendimento médico, chegar no atendimento nutricional, enfim, para ter acesso ao profissional de saúde, em função da grande demanda, às vezes demora muito. E não é só isso. Dependendo do acesso que você tem, o volume de tempo de consulta, ele não é suficiente para que se faça um bom diagnóstico. Se a gente vai para o Sistema Único de Saúde, nós temos um atendimento impecável a partir do momento que você consegue ser inserido no sistema. Mas nem sempre a pessoa consegue ser inserida no sistema. Quando a gente fala de doença autoimune, nós temos ainda um ponto de estresse maior aí. As doenças autoimunes, eu falo que elas são tricky, elas são doenças que a gente tem dificuldade de reconhecer e tem dificuldade de diagnosticar. Algumas pessoas já sabem, eu sou portadora de esclerose múltipla primária progressiva e o meu diagnóstico demorou pelo menos 4 anos, porque os meus sintomas eram completamente não comunicáveis. Né? Então eu tinha coisas que não eram comuns à esclerose múltipla.
tinha uma fadiga. Minhas amigas passando. Eu tinha um quadro de fadiga muito importante, mas assim, eu sempre fui uma workaholic, eu sempre trabalhei demais, então os meus médicos que acompanhavam diziam assim, não, é porque você trabalhou demais. E eu não conseguia deixar claro para eles que era um cansaço descomunal. E isso acontece com a maioria das doenças autoimunes. A gente não consegue verbalizar o mal-estar. Ou a gente consegue, mas os exames não mostram. E quando a gente pensa na fitoterapia para doença autoimune, para quem não sabe o que é uma doença autoimune, a doença autoimune é quando o nosso corpo reage contra ele mesmo. Então nós temos a tireoidite de Hashimoto, talvez seja a mais comum de todas elas. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação da pele que recobre a tireoide e é o nosso corpo atacando a nossa glândula. Porque existe uma reação exacerbada do sistema imunológico. Ele se comunica errado. Por N motivos. Às vezes o gatilho é uma deficiência nutricional, outras vezes é uma questão genética. Nós temos várias questões a serem analisadas quando a gente fala de doença autoimune, né? Mas a Paola que está dizendo que tem Hashimoto e a Roselene, eu acho, também, fica uma informação importante. Tem tireoidite de Hashimoto ou tem diabetes tipo 1, é obrigatório pela Convenção de Oslo, é obrigatório pesquisar doença celíaca. Por quê? Porque a doença celíaca ela se comunica diretamente com a tireoidite de Hashimoto e também com o diabetes tipo 1. E eu vou falar um negócio para vocês, o diagnóstico liberta. Vá fazer a pesquisa, porque se você fizer a pesquisa e der negativo, ótimo, deu negativo. Agora, se deu positivo para a doença celíaca, você precisa cuidar sim. E o cuidado correto da doença celíaca impede um risco maior de desenvolvimento de tumor intestinal. Porque a doença celíaca ela é não tratada, né? A doença celíaca não tratada, ela agride demais e continuamente a parede intestinal. Então é preciso saber se ela existe para excluir o consumo de glúten. Mas quando a gente pensa na fitoterapia para a doença autoimune, eu pesquisei muito, né? Porque eu dei essa aula no congresso agora da High Nutrition, eu pesquisei muito. Acabei dando foco na esclerose múltipla, porque é o que temos mais publicações, a gente tem muito mais publicação com esclerose, está se estudando cada vez mais a esclerose múltipla, até pelo número de pessoas que apresentam a esclerose, mas o fato é que os artigos mostram que o gatilho emocional, que a ansiedade, a depressão, a alteração emocional é um grande complicador para uma crise de esclerose. O que é uma crise? Para as pessoas que não conhecem, é importante a gente esclarecer. Uma crise pode ser uma paralisação de um membro inferior, de uma perna. Eu tenho uma paciente que a cada crise um órgão é atingido, então ela já ficou 4 dias sem enxergar. Depois de algum tempo ela teve uma segunda crise, ela ficou 1 semana sem andar, depois voltou. Ou seja, sempre é preferencialmente um órgão motor, porque é uma falta, né? Quando a gente tem esclerose múltipla, falta a capinha de gordura do neurônio, né? A roupinha, para eu falar mais didaticamente, a roupinha que envolve a célula nervosa, ela desaparece. Entendi. Ela é consumida. Então a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão de que a gente não pode entrar em crise.
A gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo, e inclusive uma super emoção positiva, ela pode ser um gatilho de crise. Então, se eu fico feliz demais, eu tenho que tomar cuidado, porque pode ser um gatilho de crise. Se eu fico triste demais, preocupada demais, tudo isso é um gatilho. E a ansiedade não é diferente. E aí, né, vamos combinar. Eu quero que quem está aqui com a gente, de todas as pessoas que estão aqui com a gente, eu quero saber quem não é ansioso. Se alguém não for ansioso, que diga agora. Porque a maioria de nós no mundo atual, inclusive até por conta de rede social, a gente tem um grau de ansiedade. E esse grau de ansiedade atrapalha. Para quem não tem doença autoimune, está tudo certo. Você tem um grau de ansiedade e seu corpo se resolve, você resolve com alguma medicação. Para quem tem a doença autoimune, essa descompensação emocional, ela tem um impacto muito maior. Então, se a gente quer evitar essa crise, se a gente quer evitar esse grande gatilho, uma das plantas é a escutelária. Escutelária? Escutelária. Na realidade, nem anota esse nome, porque ela não pode estar na forma de chá, porque na forma de chá ela não funciona. Ela funciona na forma de cápsula, e a cápsula dela chama Ancilés. Ansi de ansiedade, less. Vou até escrever aqui. Tá. Ancilés. Ancilés. É escutelária, padronizada em escutelarina, ou seja, ela tem uma quantidade de escutelarina muito importante, que é um fitoquímico que age no meu sistema nervoso central, reduzindo a ansiedade. Então, esse é um ponto bastante importante. E compra em qualquer farmácia de manipulação? Qualquer farmácia de manipulação. Tá. Aí eu tô colocando perto, tá? Porque meu claro, tá cheio de gente, no problema. Quero tentar algo antes de levar para a farmácia de manipulação? Chá bem forte de capim-cidreira. Capim-cidreira, ele age no receptor GABAérgico também. E aí o que acontece? O que é um chá bem forte? Você vai ferver 1 litro de água. A hora que a água começou a borbulhar, você vai colocar 3 colheres de sopa cheias de capim-cidreira e vai manter a fervura por mais 5 minutos. Então, ferveu a água, 3 colheres de sopa de capim-cidreira, mantém mais 5 minutos de fervura e depois você desliga e pode beber. Se você não for portador de diabetes, adoce com um pouquinho de mel, bem pouquinho, mas adoce com um fiozinho de mel. É portador de diabetes, pode adoçar com qualquer adoçante, de preferência estévia, que é o adoçante mais natural que a gente tem, mas pode adoçar com estévia. Legal. Como você vai beber esse chá? Ao longo do dia inteiro. Se tiver calor, mantenha o chá na geladeira e vai bebendo ele gelado. Se não tiver calor, hoje, por exemplo, nessa temperatura que a gente está, ele morninho, quentinho, é delicioso. Tanto frio quanto quente, ele é bastante gostoso. Então dá pra gente ir bebendo ao longo do dia. Funciona para algumas pessoas? Funciona para todas as pessoas. Mas ele funciona como um preventivo e corretivo leve. Se eu comecei a ter a crise de